Olá, pessoal, tudo bem? Professora Regiane de Geografia. O conteúdo de hoje vai ser o continente americano. Vamos falar um pouquinho tanto da América do Norte, quanto a América Central, quanto a América do Sul. Sendo a ênfase dessa proposta falar sobre a América do Norte, tá? Só que algumas partes não tem como deixar de falar da América do Sul ou da América Central, porque a gente compara um pouco, né, a questão de clima, de vegetação. Então, de uma certa forma, nós vamos falar de todo o continente e tentar minimizar ao máximo as outras partes e focar mais na América do Norte, tá bom? Vou compartilhar a tela com vocês. E vamos lá. Como vocês podem ver aí na esquerda do vídeo, a gente tem a imagem do continente americano. Parte norte, parte superior do mapa é a América do Norte, a parte inferior, a parte sul, América do Sul, e a parte do meio, que é a América Central, tá bom? Então, ele se destaca por essa grande extensão de norte a sul, que é de aproximadamente 15 mil quilômetros quadrados. É o segundo maior continente do mundo, tá? A gente tem que lembrar disso. E é banhado. Por que é importante a gente saber quais são os oceanos que banham? Porque são esses oceanos que fazem toda a diferença na questão climática, porque eles trabalham junto com clima, vegetação, trabalham a maritimidade. Então, por isso que nas aulas de geografia é sempre abordado é banhado a leste por tal oceano, a oeste por tal oceano. Porque quando acontece algum tipo de eventualidade, a gente tem uma noção de onde que é. Algumas pessoas confundem o Oceano Pacífico com o Oceano Atlântico até hoje. Então, por isso que em todas as aulas a gente sempre aborda, a gente sempre coloca a informação de quais são os oceanos que banham. Que seja a Europa, que seja a Ásia, que seja a África, a América, não importa. Isso sempre vai ser abordado, tá bom? Então, o continente americano, ele é banhado ao norte pelo Oceano Glacial Ártico, tá? Ao sul pelo Oceano Glacial Antártico. Então, é só a gente associar a parte do glacial ártico, né? Do Ártico, que está na parte do extremo norte, e o glacial Antártico, que faz menção à Antártida, que está na parte do extremo sul, né? Do nosso globo. A leste a gente tem o Oceano Atlântico e a oeste a gente tem o Pacífico. Então, sempre tendo isso em mente. A gente sempre precisa saber qual é o oceano que está banhando, que seja o Brasil, que seja os Estados Unidos, que seja... A gente tem que ter isso em mente, tá bom? Então, características gerais, tá? Então, ele é cortado pelos principais paralelos. Muitas pessoas confundem, muitas pessoas não sabem a ordem exata, né, de onde que tá. Então, a gente tem, no continente americano, a divisão pelo Trópico de Câncer, pela linha do Equador, Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Ártico, tá? Que é bem lá no extremo norte. Então, como a gente viu aí na descrição, o continente americano é cortado por 4 paralelos, tá? Círculo Polar Ártico, que é a parte lá do extremo norte, tá? Pega ali a parte da Groenlândia, a parte bem do norte, da região da América do Norte. Trópico de Câncer, que é o primeiro. Linha do Equador, que está no meio. E Trópico de Capricórnio embaixo, tá? Então, o continente americano engloba tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul. Gente, é muito importante, eu sempre falo isso em todas as minhas aulas, que é errado a gente só falar os americanos se referindo aos Estados Unidos. Todos nós somos americanos, só que
com uma diferença. Eles são norte-americanos, nós somos sul-americanos. Então, é errado. Os americanos estão conquistando, os americanos estão isso. Opa, qual deles? Se você está se referindo aos Estados Unidos, os norte-americanos. Se você está falando Brasil, Bolívia, os sul-americanos. Então, tentem colocar isso no vocabulário de vocês, trabalhar isso no vocabulário de vocês para enriquecer, porque o continente americano não se resume apenas aos Estados Unidos. Eles não são os únicos americanos, tá bom? Então, isso tem que ficar bem claro. É comum, isso já virou vício de linguagem. Os americanos, e a gente faz associação com os Estados Unidos. Nós também somos. A gente tem esse direito também. Eu também sou, só que eu sou sul-americana. Então, eu também tenho que utilizar esse adjetivo, né? Então, o continente em si, não estou falando nem de a parte norte, nem da parte sul, estou falando do continente em si, ele apresenta um relevo com bastante cadeias montanhosas, rios caudalosos, diversos tipos de climas e grande variedade de paisagens naturais, tá? Então, só a gente falar de Brasil, a gente já tem essa variedade, imagine um continente inteiro. Os pontos extremos desse continente americano, tá bom? A gente tem na parte oeste, que é o ocidental, o Cabo Príncipe de Gales, fica na península de Seward, no Alasca, Estados Unidos. A leste, que é na parte oriental, Ponta dos Seixas, que fica no estado da Paraíba, Brasil. Na parte sul, que é o meridional, Cabo de Froward, costa norte do Estreito de Magalhães, península de Brunswick, no Chile, tá? E ao norte, que é o setentrional, a gente tem a península de Botia, no Cabo Promontório, no Canadá, tá bom? Então, são esses pontos extremos que nós temos no nosso continente, tá? É nosso continente, nós estamos inseridos nele. Divisão fisiográfica da América. Então, tem América do Norte, América Central e América do Sul. Em razão dessas características físicas, né, é dividido praticamente América do Norte e América do Sul. Tá? Beleza? Até aí tudo bem. Só que a gente tem um istmo aí no meio, sabe? A gente tem um território, um pedaço de terra, de cultura, de pessoas que correspondem à América Central. A gente não pode deixar. Não é porque ela é pequenininha que ela deixa de existir, entendeu? Então, não se pode deixar de estudar, não se pode deixar de dar importância também para a América Central, cuja riqueza cultural é muito grande, a variedade, porque o problema é que sempre focam na região ou da América do Norte ou da América do Sul e quase nunca se fala da América Central. Quando se fala, fala da América Latina. Mas o foco da América Central é um assunto que pode ser explorado e muito bem explorado, por sinal, tá bom? Então, a América do Sul e a América do Norte são porções territoriais que correspondem às duas grandes áreas. E a América Central é composta por um estreito, uma faixa de terra continental, um istmo, como eu falei anteriormente, e por várias ilhas, conhecidas como Caribe. Então, aí a gente tem dois mapas da América do Norte. Eu fiz questão de deixar só a América do Norte, como eu falei que a ênfase seria a América do Norte. Tá? Então, a gente tem o mapa político, o mapa físico. O mapa político, a gente vê que ele é dividido entre Estados Unidos, México, Canadá, a parte do Alasca, da Groenlândia. Então, a América do Norte não é só Estados Unidos. Esqueçam que é só os Estados Unidos. Não. Existe o Canadá lá também. Superpotência, rico em cultura, rico em possibilidades também. Tem o Alasca, tem a Groenlândia, os Estados Unidos em si, tem o México. Então, a gente precisa compreender a composição
dos países que compõem a América do Norte, tá bom? Então, as origens geológicas, né? A gente já estudou das outras vezes que a era Pangeia era tudo junto, tudo unificado, que com o passar dos tempos, os movimentos das placas tectônicas, entre outros fatores, o nosso planeta mudou a configuração e se tornou o que é hoje, a configuração que está hoje. E se a gente for perceber no mapa, a gente percebe que o Brasil ele encaixa certinho, se a gente for aproximando, com o continente africano. Então, isso fundamenta essa teoria, tá? A geomorfologia do continente americano. O relevo, ele é composto por bacias sedimentares. O que são bacias sedimentares? São aquelas que vão recebendo sedimentos e vão se acoplando, sabe? Vão se formando várias camadas. Existem também os escudos cristalinos na América do Sul, na Guiana Francesa, na América do Norte, na Groenlândia, e cadeias orogenéticas recentes. Eu vou explicar até essa parte e depois eu vou fazer um outro vídeo finalizando, tá bom? Então, orogênese. Teoria. É quando os movimentos tectônicos ocorrem horizontalmente, sendo responsáveis pela constituição de cadeias montanhosas. A palavra orogênese deriva-se do oro, montanha, e gênese, formação. Então, é aí que são formadas essas montanhas, tá? Escudo cristalino é o nome dado ao terreno geológico formado na era pré-cambriana, que vocês já estudaram as eras geológicas, e deu início à era paleozoica. Ou seja, que se desenvolveu nos primeiros milhões de anos da formação da Terra. E é nessa camada da crosta terrestre que estão depositados os minérios. Então, eu vou parar por aqui agora e vou começar um outro vídeo dando continuidade nessa parte, tá bom? Até daqui a pouquinho.